Então, pessoal, a gente vai para a nossa primeira aula. Qualquer dúvida, por favor, pode me interromper que eu posso explicar novamente, a gente pode discutir sem nenhum problema, tá joia? Então, para essa primeira aula, eu resolvi passar uma breve explicação do que são semicondutores, né, um pouquinho, uma leve pincelada da física de semicondutores, para depois entrar nas junções, né, e entrar no primeiro componente eletrônico que a gente vai estudar nesse semicondutor, que é o diodo. Juntamente com o diodo, eu vou apresentar outros componentes que são componentes mais simples. Vocês já devem ter visto em Física 3 esses componentes. Então vamos lá. Vamos começar tudo lá, desde lá da física quântica, né, que vocês viram. Lá tem, por exemplo, você tem um modelo de Bohr, né, no qual você tem os elétrons, eles podem ocupar estados, né, níveis de energia discretos, né. Ele tem o átomo de Bohr, que é esse representado aqui. Tem o princípio de exclusão de Pauli, né, que fala que dois elétrons não podem estar, né, no mesmo estado, né, eles se diferem lá, vocês devem ter visto pelo spin, né? Então você tem dois elétrons ocupando o mesmo estado, mas eles têm spin diferente. E tem a teoria quântica, né? A mecânica quântica, que vai falar para a gente que os elétrons eles não estão em órbitas, né, bem estabelecidas, mas existe uma probabilidade de ele estar em alguma posição, né, nessas órbitas. Então, a partir daí a gente começa a falar da teoria de bandas de energia em estado sólido. Como que fica essa situação? Quando você tem átomos, né, um único átomo isolado, né, vamos pegar esse modelo de Bohr que é mais simples. Os elétrons, né, da última camada, eles estão em um dado estado de energia, né? Só que quando você começa a aproximar elétron um do outro, né, essa nuvem eletrônica, né, ao redor do átomo, do núcleo, ela começa a interagir, né, com a nuvem eletrônica de outro átomo. Então, quando você forma um cristal, né, você tem a interação entre nuvens eletrônicas. E essas interações, elas acontecem principalmente nos átomos, nos elétrons que estão nas camadas mais externas, né, a camada de valência e as camadas mais externas. Então, quando você tem, né, elétrons distantes, né, você tem estados eletrônicos, né, por exemplo, camada 1s, camada 2s, distribuição eletrônica. Quando você vai diminuindo a distância entre esses átomos, esses estados eletrônicos vão ficar cada vez mais próximos, né? De tal forma que esse estado eletrônico ele passa a receber o nome não mais de estado eletrônico, mas de banda de energia eletrônica, né? Daí surge a ideia de banda de energia. Nessas bandas de energia vão ter espaço entre elas, né? Que são espaços não permitidos, né? Nesses espaços não tem nenhuma posição, nenhum estado de energia disponível para o elétron ficar ali. Então aqui que eles chamam de, em inglês, band gap, né? É a banda proibida, né? Num gap no qual você não tem energia. Então, quer dizer, repassando, aqui nós temos a situação de um único átomo, né? Quando nós vamos nos aproximando, né, átomos, nós temos a interação entre as nuvens eletrônicas, então os estados de energias vão se tornar banda de energias, né? São estados de energias muito próximos, e essas bandas, entre elas existem lacunas, né? Que não tem posições permitidas para elétrons, né? E aí você pode caracterizar o seu material de acordo com essa lacuna que existe entre as bandas de energia, né? Então aqui eu coloquei quatro configurações que são as configurações básicas para classificar os materiais, né? Nós temos aqui esse primeiro caso aqui, que aqui a gente vai chamar essa banda de baixo aqui, já é conhecido de vocês, de banda de valência.
e essa banda superior, essa parte superior aqui que está na cor verde, de banda de condução, tá? O que acontece nessa situação aqui, no qual você tem uma banda de valência parcialmente preenchida, né? E você, logo acima dela, você tem estados vazios, né? Essa banda de valência, ela não está completamente preenchida, né? Você tem estados vazios que, com uma pequena variação, por exemplo, uma pequena energia, esses elétrons, eles podem migrar para esses estados vazios, né? Essa é uma característica de um metal, certo? O metal, por exemplo, aqui eu estou descrevendo aqui na letra A, né, característica de alguns metais, com um único elétron de valência. Por exemplo, cobre. Né? Cada átomo de cobre tem um único elétron, 4s, porém, para um sólido composto de N átomos, a banda tem 4s, a banda 4s é capaz de acomodar 2N elétrons, né? E apenas metade da banda é preenchida. Então a banda fica com metade não preenchida. Então, se eu dou um pouquinho de energia, esses elétrons eles conseguem, eles são livres, né, para percorrer ao longo do, para ter condução eletrônica. A segunda situação é quando a banda de valência se sobrepõe, né, com a banda de condução, né, uma interseção entre as duas bandas. Novamente, né, os elétrons eles vão ter estados disponíveis, né, e aí você tem a condução. Essa aqui também é uma característica de um metal, tá joia? Vocês estão verificando, tanto na letra A quanto na letra B, né, esse termo aqui, EF. Esse EF é chamado de energia de Fermi, né? Quando você pega lá o seu átomo, né, seu material de estado sólido, e faz a distribuição de todos os elétrons, né, nos estados de energias permitidos, né, essa energia de Fermi, a uma temperatura de 0 Kelvin, né, é o limite de distribuição desses elétrons. Né, acima deles, aquele ponto é a energia de Fermi daquele material. Isso é uma explicação rápida do que é energia de Fermi. E aqui nós temos os dois outros, né, exemplos. Nós temos aqui um material isolante e aqui um material semicondutor. Eles são materiais bem parecidos, né? O que difere um isolante de um semicondutor é, o espaço entre as bandas, tá certo? O espaço entre as bandas de um semicondutor é muito menor do que o espaço entre as bandas de um isolante. Então, aqui, para você ter estados livres, né, você vai ter que dar uma energia um pouco maior do que uma energia grande, certo? Por exemplo, energia através de calor, fótons, para que você consiga arrancar, né, um elétron dessa região e traga esse elétron para um estado de energia maior, né, livre. Então esse elétron ele vai ter que transitar aqui, né, saltar através dessa banda proibida. Então você vai ter que dar para ele uma certa energia. Já o isolante, essa energia é tão grande que é muito difícil de você dar essa energia. Mas a física vai estar mudando, né, dos semicondutores, e materiais que no passado se diziam que ele era isolante, hoje já temos ele como semicondutor. Né? O gap de energia dele era gigante para aquela época, hoje ele já não é tão grande, devido à redução nas escalas, né, dos semicondutores. Vamos falar um pouquinho sobre elétrons e buracos. Né? Se você pega o germânio, o silício, o carbono, né, na tabela periódica, eles estão aqui, ó, nessa faixa aqui. Esses caras, eles têm 4 elétrons na última camada, né, na camada de valência. Então, eles formam entre si ligações covalentes e tetravalentes. Né? Se você tem fatores externos, tipo temperatura, alguns elétrons da camada de valência são promovidos para a camada de condução. Joia? E aí você tem, né, então você tem vamos pegar aqui, por exemplo, você tem aqui, por exemplo, o silício, tá? Você arranca um elétron daqui,
certo? E aí você vai ter um elétron aqui. Aqui é a banda de valência, aqui é a banda de condução, certo? Então você arranca um elétron da banda de valência e coloca um elétron na banda de condução, né? E vamos pôr aqui a energia de Fermi, está aqui assim, certo? E aí, o que acontece? Você faz surgir a ausência de um elétron aqui, e essa ausência de um elétron, elas recebem o nome de buraco, tá certo? Então, e aí esse elétron que vai aqui para a banda de condução é o elétron livre. Então, por exemplo, se eu aplico um campo elétrico aqui, nessa amostra, né, vamos supor que eu pus um campo elétrico nessa direção, né, o que acontece? O elétron ele vai viajar contra o campo elétrico, né, ele vai viajar nessa direção, e o buraco, né, que é a ausência do elétron, vai viajar a favor do campo elétrico. É como se ele fosse uma carga, né, positiva. Tá joia? Nos metais, né? Nos metais, existem estados de energias vazios, né, adjacentes aos estados preenchidos, como está ilustrado aqui, como eu já falei, né? E dessa forma, pouca energia é necessária. Você dando pouca energia, a temperatura ambiente, você já tem uma nuvem eletrônica aqui disponível para condução eletrônica, né, de elétrons excitados. O isolante. Você tem o espaço entre bandas, né, o isolante sendo condutores. Você precisa dar uma energia, né, e aí você vai ter um elétron livre aqui na banda de condução e um buraco na banda de valência, que também é um portador de carga. Os semicondutores, né, eles podem ser classificados de duas formas, né? Até o momento eu estava falando com vocês dos semicondutores intrínsecos, né? Que são aqueles semicondutores que são puros, né? Não existe dopantes nesse material. Então a condução ocorre apenas devido você promove um elétron da camada de valência para a banda de condução, e aí você tem a condução por buracos e elétrons, né? E o semicondutor extrínseco é aquele que você modifica as características físicas dele, adicionando dopantes, né, átomos dopantes. Essa dopagem ela é feita da ordem de grandeza de 10 a menos 6 átomos de impureza com relação aos átomos da estrutura, né? Então, é uma dopagem, uma fração muito pequena, né? Na condução, condutividade intrínseca, né, a condutividade, esse sigma aqui vai ser a condutividade, ela é dada pela concentração de portadores, né, vezes a carga, né, do portador, vezes a mobilidade eletrônica. Para um portador buraco, né, é dado pela concentração de portadores, né, tipo P, buracos, vezes a carga do portador, vezes a mobilidade eletrônica. A carga tanto do portador do tipo N quanto do tipo P é a mesma, tá certo? Se o semicondutor é intrínseco, né, para cada elétron que você promove da camada de valência para a banda de condução, você forma um buraco. Então a concentração de buracos e elétrons ela é igual, certo? Se é intrínseco. Então você pode chamar isso de uma concentração I e ter essa expressão aqui, tá certo? Aí aqui tem um exemplo rápido, né? Por exemplo, o arseneto de galho. Então, para o GaAs, é intrínseco. A condutividade elétrica, a temperatura ambiente, né? Ela é 3 vezes 10 a menos 7 ohm metro a menos 1, certo? As mobilidades dos elétrons e dos buracos são, respectivamente, né, a mobilidade do portador elétron é igual a 0,80
E a mobilidade é metro quadrado dividido por volt vezes segundo. E a mobilidade do portador do tipo P é igual a 0,04 metro quadrado dividido por volt vezes segundo. E aí ele quer a concentração de portadores intrínseco, NI, né? Então ele está interessado nisso. Então, se eu pegar a relação ali de cima, a concentração de portadores intrínseco vai ser a condutividade, né, dividido pela carga do elétron vezes a soma das mobilidades. Né, a mobilidade devido aos elétrons, mais a mobilidade devido aos buracos. Então, eu tenho que a concentração de portadores vai ser a condutividade, que é 3 vezes 10 a menos 7, dividido pela carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou omitir a unidade aqui, tá? A concentração de portadores vai dar metros a menos 3 no sistema internacional. A mobilidade aqui é 0,80 mais 0,04, então vai dar 0,84. Então eu faço essa conta aqui, e aí eu vou ter uma concentração de portadores. Vamos fazer aqui. 3 expoente a menos 7, dividido pela carga do elétron, 1,6 expoente a menos 19, vezes 0,84. Então, eu tenho a concentração de portadores aqui de 2,2 vezes 10 a 12 metros a menos 3. E agora o semicondutor extrínseco. Deixa eu voltar aqui e ver se vocês estão na aula ainda. Descartar. Deixa eu... Eu tô aqui, professor. Beleza. Vocês estão quietinhos aí? Vamos lá. Qualquer dúvida pode perguntar, por favor. Tá bem. O semicondutor extrínseco. Semicondutor extrínseco, pessoal, é aquele que vocês devem conhecer do tipo P, tipo N. Como que você faz? Você coloca, né, um átomo dopante aqui nele. Então, você tem a dopagem de átomos aceitadores e átomos doadores, né? No caso, aqui, tem um exemplo de você doando, né, você dopando o silício, né, que tem 4 elétrons na última camada, e dopando ele com fósforo, né, que tem 5 elétrons na última camada. E aí o que acontece? Ele faz todas as 4 ligações, tá certo? E fica um elétron perdido aqui, né? Esse elétron perdido, ele está livre, né? Ora ele interage aqui com o fósforo, ora ele interage aqui com o silício, tá certo? Então, quando você aplica um campo elétrico, você tem o movimento, né? A mobilidade desse elétron. Então, esse semicondutor, ele não tem mais a condução de elétrons e buracos. Ele vai acabar tendo porque existe uma certa temperatura. Mas a condução principal dele vai ser por elétrons, né? Então, ele é um semicondutor do tipo N. Joia? E você tem a dopagem, né? Aqui a questão das bandas de energia, né? do material do tipo N, né? Aqui você tem não, essa figura aqui é geral, né? Aqui você tem a banda de valência, a banda de condução, né? E quando você pega e coloca um dopante, né, doador, né, esse elétron ele não consegue se alocar aqui, ele vai se alocar aqui em cima, próximo à banda de condução, tá certo? E aí o que vai fazer? Isso aqui vai fazer com que a energia de Fermi, né, desse semicondutor do tipo N, ela suba, né, no intrínseco, ela é aqui no centro, tá certo? Se você dopa com material que deixa o seu semicondutor tipo N, a sua energia de Fermi vai subir aqui para cima. Então, ela fica próxima à banda de condução. E aqui um exemplo, se você dopa com um material do tipo P, ela vai para próximo da banda de valência, mas isso eu vou explicar ainda, tá certo? Então, a sua energia de Fermi muda quando você dopa o seu material com uma impureza do tipo N, ela vai subir para a banda de condução e
se você dopa o seu material com aceitador, né? Então, eu tenho silício aqui, joia, dopando aqui com boro, que tem 3 na última camada. Ele vai fazer as ligações, tá certo? Todas as ligações, mas vai ficar uma ligação incompleta. Essa ligação incompleta vai formar um buraco, né? E esse buraco, ele é livre, né? Você tem movimento dele. Isso faz... essa dopagem, né, vai gerar um estado receptor, né, de elétrons, né, próximo à banda de valência, e essa banda de valência vai... O que vai acontecer? O elétron vai ser doado aqui para esse estado. Então, você tem aqui, né, a sua energia de Fermi aqui próximo da banda de valência. Isso é importante para depois, quando eu for falar de diodo, vocês vão ver que vai ter uma situação interessante. Tem um gráfico, tá certo? Da dependência da concentração de portadores com relação à temperatura. No gráfico da direita, da esquerda, desculpa, nós temos semicondutor intrínseco, né? Semicondutores intrínsecos, né? Naquele no qual a gente não dopou, né? E quando nós vamos aumentando a temperatura, o que vai acontecendo? Mais elétrons são promovidos da banda de valência para a banda de condução. Então você vai tendo mais portadores lá na banda de condução, né? E mais portadores na banda de valência. Agora já o semicondutor extrínseco, que é aquele dopado, né? Você tem abaixo de 150 Kelvin, né? Você tem um aumento de portadores, né? Aqui você tem a região extrínseca, né? Aquela região no qual os portadores que são portadores devido à dopagem, né? Eles são majoritários, tá certo? Que é a região extrínseca. E aqui é uma região no qual os portadores intrínsecos, né? Você começa a dar muita energia para o seu material, os portadores intrínsecos, eles começam a serem majoritários. Então, um semicondutor extrínseco, né, aquele que é dopado, ele tem uma região ótima para trabalhar, né, que é a região na qual é chamada região extrínseca, né, na qual os portadores que você dopou o material, eles são majoritários, né? Então tem essa região. Então, muito bem, nós vimos tanto a dopagem por material do tipo P, a dopagem do material do tipo N, né? Agora nós vamos pegar 2 semicondutores, né, extrínsecos, dopados, né? E vamos colocar eles em contato, né? E aí nós temos uma junção do tipo PN, tá certo? Essa junção nós temos aqui simbolizados como positivos, né, os buracos, e como negativos, né, os elétrons. Então, aqui é o material do tipo P, aqui é o material do tipo N, né? Quando você faz uma polarização direta, né, no material do tipo P, você polariza ele de tal forma que, quer dizer, você faz uma polarização do material do tipo P para nessa direção, certo? E no positivo da bateria. E uma polarização do tipo N no negativo da bateria, chamada uma polarização direta, o que acontece? Você tem uma condução, certo? Você tem uma condução direta, que é essa situação aqui, ó, na curva em vermelho. Tá joia? Você tem ocorre uma redução da barreira de potencial aqui no meio, né, nessa região aqui, que... Deixa eu voltar aqui, eu acho que eu pulei uma parte aqui. O que acontece? Quando você junta os dois materiais, né, os buracos, né, vão querer vir aqui para o lado dos elétrons, e os elétrons vão querer vir para o lado dos buracos. E aí nessa região central aqui você gera uma camada que é chamada camada de deflexão, né, no qual existe campo elétrico que vai impedir, né, a migração de mais buracos e elétrons entre eles aqui, né? Então quando você polariza diretamente, tá certo?
você aumenta a proporção de buracos aqui, certo? E mais buracos vão querer passar para lá, então a corrente elétrica para cá. E essa barreira ela vai diminuir. Quando você faz uma polarização inversa, né, polariza inversamente, esses buracos que estão aqui, eles vão querer vir para a bateria, tá, para o negativo da bateria. Os elétrons que estão aqui vão vir para o positivo da bateria. Você aumenta essa barreira, né? Aqui graficamente está representada uma barreira menor e aqui é uma barreira de potencial maior. O que você tem aqui na curva do diodo, né? Na curva dele. Quando você polariza diretamente, essa corrente, né, ela vai aumentando, né, até um valor aqui de saturação. E quando você polariza inversamente, você tem uma corrente nula, certo? Só uma corrente de fuga. Até chegar a um valor de tensão que ocorre a rupturas do seu semicondutor, e aí você tem corrente. A tensão V0, né, através da junção do diodo de condução, né, uma tensão mínima, ela é, por exemplo, para o diodo de germânio é 0,1 volts, para o diodo de silício é 0,7 volts. Né, a corrente reversa, que é essa corrente de fuga aqui, que é uma corrente devido à condução dos elétrons para os buracos, ela é pequena, né, muito pequena, da ordem de micro a nanoampere. E VR, né, é a tensão de ruptura. Né? Eu vou aplicando tensão no diodo até o momento que ele se rompe e aí ele vira um fio, né, ou arrebenta. A junção PN, né, agora eu vou começar a chamar a junção PN de diodo, né, a corrente da junção PN ela pode ser modelada, né, através dessa equação. Tá? Essa equação, né, ela traz para a gente a corrente de saturação, né, a corrente, né, que está sendo dada aqui no eixo Y, será a corrente de saturação vezes a exponencial da carga, né, do portador, vezes a tensão aplicada entre os terminais do diodo, dividido pela temperatura, voltagem térmica, que é K, constante de Boltzmann, vezes a temperatura menos 1. Tá, já? Então, com essa expressão aqui, a gente consegue modelar nosso diodo e, por exemplo, extrair parâmetros como corrente de saturação e outros parâmetros, tá? Que aqui não estão nesse modelo, que é um modelo mais simplificado. Aqui, trazendo um pouquinho mais para o lado da física, como eu já tinha falado, quando eu faço uma junção PN, né, eu junto uma camada P com uma camada N, a camada P, a energia de Fermi está aqui embaixo, tá certo? E a camada N, a energia de Fermi está aqui em cima. E essa energia de Fermi, quando eu junto as duas camadas, ela tem que ficar alinhada, né? E aí eu tenho, né, entre aqui a banda de valência e a banda de condução, né, o tipo P, né, que está aqui, ele tem a energia de Fermi próximo à banda de valência, e o tipo N tem a banda desculpa, tem energia de Fermi próximo à banda de condução. E aí o que acontece? Aí temos esse potencial de barreira aqui, esse EV0, tá joia? Esse potencial de barreira, quando você polariza o seu diodo, né, diretamente, ele diminui. Né? Ele é o potencial de barreira menos o potencial que você está aplicando. Tá joia? E quando você liga o seu diodo inversamente, esse potencial de barreira ele aumenta. Né? Esse potencial de barreira ele vai ser acrescido do potencial que você está aplicando aqui da fonte. Tá joia? Então, é dessa forma que funciona o diodo. E aí uma aplicação desse diodo, né? Aqui algumas imagens de diodo. Esse aqui é o diodo básico, né? O diodo retificador, que você vai encontrar em fontes de circuito. Ele é representado aqui por esse traço aqui mais claro, né? Que representa aqui na figura, né?
a direção do catodo, né? Esse aqui é o símbolo que é utilizado na eletrônica para um diodo. Então aqui nós temos o anodo do diodo, o catodo, né? O anodo representa a parte P da junção e o catodo a parte N da junção. Tá joia? Outro exemplo de diodo, tem outros exemplos, o LED, né? Só que o LED, ele é um diodo que tem limites de corrente, tem uma tensão específica na junção, né? Nesse diodo aqui, ele retém aqui na junção silício, ele retém 0,7 volts. Já o LED, ele precisa trabalhar, né, com 3 volts aproximadamente, corrente contínua. Então, você precisa montar um circuito tal que o LED ele opere nessa tensão. E já o diodo não, ele retém essa tensão e o restante vai por circuito. Tá joia? Então, como que funciona aqui o diodo, né, polarizado diretamente? Você tem uma corrente eletrônica, né, de elétrons viajando aqui, e aí eles retornam aqui para o lado P. Se você polariza inversamente, isso não acontece. Então, uma aplicação direta, né, de um diodo é um retificador, né? Quando você pega na sua casa uma fonte de corrente alternada, né, uma tomada da sua casa, você precisa ligar um aparelho de corrente contínua. O que você faz? Você utiliza um diodo, né, que vai permitir que a corrente ela passe numa única direção. Então você tem, quando você tem um ciclo positivo de corrente, o seu diodo conduz. Quando você tem um ciclo negativo, ele bloqueia, né? E isso sucessivamente. Então você tem uma retificação, né? Você tem uma corrente numa única direção, apesar de que você perde, né, grande parte dessa corrente. Você não tem uma eficiência muito grande, mas tem formas de se evitar isso. Um circuito básico, né, para fazer, né, uma fonte, né, por exemplo, você está lá com a fonte do seu celular, né, é esse aqui. Você tem aqui a sua corrente alternada, né, por exemplo, 127 volts, certo? Chegando aqui. Aqui você passa por um transformador, né? Esse transformador ele tem um número de espiras muito maior, né, do primário do que no secundário, então ele reduz a tensão. Geralmente aqui, vamos pôr aqui que ele reduz para o smartphone, vamos pôr que ele reduz para 5 volts, tá? Então, ele tem uma tensão de 127 volts, ele reduz essa tensão para 5 volts e, ao mesmo tempo, ele compensa isso em corrente, né? Se ele está entrando aqui, sei lá, 100 miliamperes, se você fizer uma regra de 3 aqui, você tem um valor aproximadamente de corrente, sei lá, 2 amperes. Né? Você aumenta a corrente, diminui a tensão nesse transformador. Ao passar pelo transformador, o seu circuito é seguido por um diodo, né, que é um retificador. Então você tem um ciclo alternado, tá certo? Que ora está positivo 60 vezes por segundo, né? Está alternado, aqui com uma amplitude, né, de 5 volts, que a gente reduziu. E aí você vai passar pelo diodo, o que você vai ver lá no seu, por exemplo, um equipamento para ver isso é um osciloscópio. Você vai ter só os ciclos de cima, né? Ele vai ceifar os ciclos de baixo. Então você retifica. Você tem agora a corrente indo numa única direção, né? Se a gente quiser calcular, né, o quanto que a gente aproveitou dessa tensão de entrada com relação à saída. Né? A tensão de entrada é uma tensão inicial vezes um seno de ômega t, né? A tensão na carga é 1 sobre o período, né, integral do período, metade do período, né, dessa senoide, mais a integral da outra metade do período vezes zero, porque você ceifou a outra parte. Então, o resultado dessa integral vai dar V0 sobre π. Então, a tensão que está alimentando a sua carga, né, o seu celular. A potência da carga é tensão vezes corrente, né? E eu posso escrever a corrente como tensão sobre resistência, né, usando a lei de Ohms. Resistência é tensão sobre corrente. Tá usando isso aqui.
Então, resistência e tensão sobre corrente. Então, eu posso escrever que a minha potência é tensão ao quadrado sobre resistência, né? Então, a potência, né, que eu vou ter na carga vai ser 1 sobre período integral de 0 ao período sobre 2, tensão ao quadrado, né, dividido pela resistência da carga. E aí o resultado dessa integral eu tenho isso aqui, tá? Que é, né, se eu for comparar aqui com a potência que eu estou aplicando, potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência, né? Eu estou aplicando, na verdade, a minha tensão será metade da tensão original, tá? Por isso que aparece esse 4. Então, a tensão na carga, então, fazendo esse corte, eu estou perdendo metade da minha senoide. E eu posso calcular a eficiência da retificação, né, que seria a potência DC sobre a potência na carga. E eu calculando essa razão, né, desses valores obtidos, né, essa potência e essa potência, eu tenho que a eficiência do meu retificador é de 40%. É uma eficiência ruim, né? Eu preciso melhorar essa eficiência. Então vamos tentar fazer isso com mais diodos, tá? Existem transformadores que ele tem uma derivação no meio, né? Que é essa derivação aqui no meio. Eu vou enrolando o fio, enrolando, e solto uma derivação aqui no meio, volto e continuo enrolando o fio, né? O Jake, que é do Interciência, ele deve conhecer bastante esses enrolamentos. O que acontece? Aí eu pego dessa derivação aqui, chamo ela de negativo, tá certo? E coloco 2 diodos, né? Um na extremidade, outro na extremidade. E aí como é que fica? Né? Numa derivação, né? Quando a minha corrente está subindo, né? O meu diodo de cima tá passando corrente. Então eu pego essa parte do ciclo. Na segunda derivação, quando a minha corrente está subindo, o meu diodo 2 pega essa corrente. Então, eu pego essa parte da senoide. Então, eu peguei essa parte aqui. Agora eu pego essa parte aqui. E o resultado que eu tenho é nesse formato. Eu tenho vários semiciclos. Eu aproveito um pouco mais a minha corrente. O ideal, pessoal, quando eu vou ligar lá um objeto de tensão contínua, é obter o equivalente a uma pilha. Por exemplo, 5 volts, 5 volts direto, né? Mas o que eu vou obter próximo é isso aqui, né? Se eu fizer os mesmos cálculos que eu fiz anteriormente, eu tenho uma eficiência de 80%. Melhorou, certo? Mas eu posso melhorar um pouco mais. Né? Aqui é outro exemplo. Aqui é quando eu tenho um transformador sem derivação, né? Quando eu tenho um transformador sem derivação, então eu tenho aqui meu primário do transformador, certo? E tem o secundário do transformador. E não tenho derivação no meio, eu posso utilizar uma ponte retificadora, que é a associação de diodos nesse formato aqui, que inclusive se vende o componente chamado ponte retificadora, que é equivalente a essa associação. Como que funciona? Então, por exemplo, quando eu tenho o semiciclo positivo aqui em cima, né, a corrente ela passa por esses diodos. Quando eu tenho o semiciclo positivo aqui embaixo, a corrente passa por esses diodos. E aí eu tenho uma retificação equivalente, né, à retificação anterior, né, quando eu tenho a derivação. Tá joia? Então eu saio também com 80% de eficiência. Que é outra forma de você fazer com um transformador sem derivação. Então aqui eu tenho esse terra aqui que está representando, eu tenho meu sinal negativo, e aqui eu tenho o sinal positivo, né, da carga. Uma outra opção é colocar filtro, né? Um filtro bem tranquilo de ser utilizado são capacitores, né? Eu associo, logo após a minha retificação, eu coloco um capacitor. Esse capacitor, como que ele vai funcionar? Quando eu tenho condução,
o capacitor carrega, né? Tanto carrega os portadores, eles vão tanto para a minha carga quanto para o capacitor. Quando aqui corta a chaveada, né, eu tenho essa parte do semiciclo, o capacitor descarrega. E aí eu tenho a complementação aqui do meu potencial pelo capacitor. Vai ficar um potencial aqui, um ripple, né, devido ao potencial, mas isso você vai diminuindo com outras técnicas, né? Então a impedância do capacitor, vocês devem conhecer ela de física 3. Ela é complexa, né? Impedância capacitiva é 1 sobre o complexo da frequência angular vezes a capacitância, né? A capacitância é baixa, né, com ômega alto, então se eu estou em alta frequência, essa capacitância é baixa, né? Mas se a tensão é contínua, né, a capacitância é alta. Quando o diodo conduz, né, o capacitor se carrega com V0, como eu falei, e quando o diodo corta, você tem um tempo de descarga, que é dado pela a resistência da carga vezes a capacitância. Quanto mais lenta for a descarga do capacitor, né, menor será o ripple, né, essa diferença de potencial que acontece aqui, né, e mais constante será a voltagem da carga, que é o ideal. Então nós temos que para meia onda, né, o ripple, ele é dessa ordem de grandeza. Ele é a corrente na carga vezes o período dividido pela capacitância. Se você usa onda dupla, né, aquela retificação com 2 diodos ou ponte retificadora, isso cai pela metade, né, o ripple. Outro diodo, né, que é interessante é o chamado diodo Zener. Esse diodo Zener ele é projetado para trabalhar sobre regime de condução inversa, né? Ou seja, você não aplica a tensão diretamente nele, você aplica a tensão inversa, porque ele tem uma tensão de ruptura baixa, certo? Só que ele precisa trabalhar dentro da potência dele, porque ele queima muito fácil, né? Então, uma informação importante é a potência dele, que vai de 400 a 1 watt. Então, ele não pode passar muita corrente sobre ele, né? Então, o valor da corrente máxima vai depender dessa potência. Então, uma função do Zener é como filtro também, né? Você pode colocar um Zener ligado, invertido, né? Então, você tem um positivo aqui, né? O Zener está ligado invertido, e ele tem uma tensão de ruptura dele, que é um valor interessante para você utilizar como filtro. Por exemplo, o Zener aqui com 5,1 volts, né? O que você precisa fazer? Mas você não pode passar muita corrente sobre ele. Para isso, você associa ele a um resistor em série, tá? Então, você tem uma tensão de 15 volts, né? Associou a ele um resistor em série de 1 kΩ, e aí você pega nessa saída aqui paralela ao seu Zener, você tem exatamente 5,1 volts, né? Mas uma desvantagem é a corrente, né? Esse Zener não aguenta muita corrente. Então, como que você polariza um Zener? Você tem uma corrente mínima e do Zener. A corrente mínima do Zener é 10% da corrente máxima. Tá joia? Então, você tem a resistência mínima que você vai associar aqui ao Zener, é a tensão da fonte, né, que é a VCC, menos a tensão Zener, dividido pela corrente máxima do Zener. E a resistência máxima é a tensão da fonte menos a tensão Zener dividido pela corrente mínima. E aí você tira uma média, e esse é o resistor em série que você deve ligar ao Zener para alimentar ele. O Zener é um componente interessante, né, para você filtrar a sua tensão, né, porque mesmo tipo, se você tem aqui uma tensão alternada, né, depois de passar lá por um filtro, né, você tem aqui a tensão que você aplicou, né, depois de passar pelo diodo, passou pelo capacitor, né, filtrou aqui. Aí agora você passa pelo Zener. Né? Quando você passa pelo Zener, você vai e ceifa esse negócio aqui. Tá? Então, você ceifa isso aqui, né, e diminui bastante o seu ripple. É um componente interessante, porém ele tem limitação de corrente. Tá? Já, então,
cuidado que tem que ter é esse. Então, nós vamos ver depois mais componentes que podem atuar nisso, nessa fonte, né, para que você tenha uma tensão quase que estável. Aqui é um retificador com filtro, né? Então, nós temos aqui a tensão de entrada, 125 volts, um transformador, né? A pessoa que não fez não sabe qual que é o número de espidas, aqui é um número menor, uma tensão mais baixa. Você passa essa tensão por uma ponte retificadora, né? Aqui é uma associação de diodo no formato de ponte. Em seguida, passa por um capacitor, né? Esse capacitor aqui ele tem polarização, né? Um capacitor eletrolítico, geralmente são altos valores de capacitância. Depois passa por uma resistência e pelo Zener. E aí você tem a tensão de saída, a sua tensão Zener. Tá joia? É um ótimo retificador, só que a corrente aqui é bem baixa. Então, se você quer usar para baixos valores de corrente, você usa o Zener nessa configuração. E outra configuração é você colocar um Zener na base de um transistor, né? Colocando o Zener na base de um transistor, o transistor vai funcionar como um amplificador de corrente. E aí você vai ter uma corrente maior na sua carga, né? Geralmente é nesse formato que você vai encontrar as fontes que você vai utilizar. Mas transistor é um tema da próxima aula, então aqui vocês não precisam se preocupar, tá joia? É um tema que ainda eu estou preparando a aula para a próxima semana. E aí com isso fica o nosso projeto. O nosso projeto é o seguinte, como a gente iria fazer no laboratório, né, eu iria dar os componentes para vocês fazerem no laboratório, vocês precisariam projetar e construir a fonte no laboratório. Aqui, né, vocês vão construir uma fonte, tá certo? Então vamos buscar na internet transformadores, né, de 127 volts para 12 volts, vamos buscar na internet capacitores que aguentam, capacitores que servem como filtro, né, para serem colocados na fonte. Se é possível colocar um Zener com ampere, se não, não coloque. Né? Então, basicamente, vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer um projeto. Né? Aqui eu vou colocar um transformador, né, 127 volts, 12 volts, tá certo? Esse transformador, eu preciso de 1 ampere do lado de cá. Quantos amperes eu vou precisar colocar na entrada em 127 volts? Aqui, por uma regra de 3, é coisa. Eu preciso de X amperes. Vamos pôr que eu preciso de 0,01 ampere, né? 10 miliamperes. Então, eu vou colocar aqui um fusívelzinho, né? Sei lá, de uns 20 miliamperes para a segurança da minha fonte. Aqui eu tenho vou colocar um transformador com bifurcação aqui no meio. Não, eu não tenho com bifurcação. Então, vou colocar uma ponte retificadora. Aí você vai buscar na internet nome de fontes retificadoras, tá? Ou de diodos, né? Se você for usar diodo, o nome de diodo que você pode usar na fonte. Então, basicamente, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Fazer o esquema elétrico aqui, falar, ó, tal componente é esse, tal componente é aquele. Isso pode ser feito em grupo, tá? Vocês devem encontrar até fonte pronta, mas aí vocês precisam explicar, assim, qual que será a função de cada componente, né? E desenhar e descrever. Esse trabalho eu penso que pode ser no máximo umas 2, 3 folhas. Né? Uma folha está legal. Então aqui vai ser o positivo, aqui o negativo do capacitor e aqui está a sua carga. Né? Você vai ligar aqui o seu smartphone. Não, 12 volts é muito. Vai ligar o seu aparelho aqui. Joia? Perguntas? Esse projeto é para enviar em PDF normal para você Isso. por e-mail? Isso vai ser. Você tem acesso lá. Eu vou parar a gravação, mas vai ser aqui no Moodle, tá?
Você tem acesso ao Moodle já,